A criação da escrita é um marco fundamental na história da humanidade, permitindo que ideias, histórias e conhecimentos fossem transmitidos de geração em geração, de forma mais precisa e duradoura. A evolução da escrita ao longo dos milênios é uma história fascinante, que remonta a tempos antes mesmo da invenção da escrita propriamente dita. Antes da escrita, as informações eram transmitidas oralmente, de geração em geração. Histórias, lendas e tradições eram passadas adiante por meio de canções, danças e narrativas, muitas vezes acompanhadas por artefatos, como pinturas e esculturas. Isso era especialmente importante em culturas que não tinham um sistema de escrita desenvolvido, como as sociedades tribais africanas e ameríndias. No entanto, a oralidade apresentava limitações. As informações eram facilmente distorcidas ou perdidas com o tempo, especialmente quando não havia um sistema organizado para preservá-las. Foi essa necessidade de uma forma mais duradoura de registro que impulsionou o desenvolvimento da escrita. O surgimento da escrita foi um processo gradual, que se estendeu por milhares de anos. O primeiro sistema de escrita conhecido é o cuneiforme, criado pelos sumérios no final do 4º milênio a.C. Os sumérios usavam o cuneiforme para registrar informações econômicas, políticas e religiosas em tabuletas de argila. O sistema consistia em marcas feitas com uma haste pontiaguda em forma de cunha, que eram pressionadas na argila ainda mole e depois secas ao sol. Com o tempo, outros sistemas de escrita foram desenvolvidos em diferentes partes do mundo. Na China, por exemplo, o primeiro sistema de escrita surgiu por volta do 2º milênio a.C. e consistia em caracteres pictográficos que representavam objetos, animais e ideias. Na América pré-colombiana, os astecas usavam um sistema de escrita de hieroglifos para registrar sua história e religião. No entanto, a escrita nem sempre foi acessível a todos. Durante muito tempo ela foi vista como uma habilidade restrita a uma elite de escribas e sacerdotes. Foi apenas com o advento da impressão que a escrita se tornou uma ferramenta mais democrática e acessível. Com o surgimento da imprensa, de tipos móveis na Europa no século XV, tornou-se possível produzir livros e jornais em grande escala e a preços acessíveis. Hoje, a escrita é uma das principais formas de comunicação humana e está presente em praticamente todos os aspectos da vida moderna. Desde mensagem de texto até documentos oficiais, a escrita é uma ferramenta essencial para a comunicação e documentação. Além disso, a escrita tem um papel importante na preservação da história e da cultura, permitindo que as gerações futuras tenham acesso a informações e conhecimentos que de outra forma poderiam ser perdidos. Desde as primeiras marcas em argila até as mensagens instantâneas em smartphones, a escrita evoluiu de uma simples ferramenta de registro para se tornar um meio de comunicação universal. Ao longo da história, a escrita teve um papel fundamental na preservação e difusão do conhecimento, permitindo que as culturas e sociedades se desenvolvessem e progredissem. Além disso, a escrita também foi responsável por inúmeras curiosidades e fatos interessantes ao longo dos séculos. Por exemplo, você sabia que a escrita hieroglífica egípcia foi decifrada em 1822 por um estudioso francês chamado Jean-François Champollion, ou que o alfabeto que usamos hoje, o alfabeto latino, tem origem no alfabeto fenício, criado por volta de 1200 a.C. Outra curiosidade interessante é que a escrita também pode ser usada para decifrar linguagens antigas e desconhecidas. É o caso do Linear B, um sistema de escrita usado pelos antigos gregos, que foi decifrado em 1952 pelo linguista britânico Michael Ventris. O Linear B foi usado para registrar informações sobre economia e administração, e sua decifração ajudou a entender melhor a cultura e a história dos antigos gregos. No entanto, a escrita também teve seus problemas ao longo da história. Por exemplo, durante a Idade Média, muitos livros e documentos importantes foram destruídos ou perdidos devido à falta de cuidado e conservação. Além disso, a escrita também foi usada como ferramenta de poder e controle, com governos e autoridades religiosas usando-a para impor sua vontade e suprimir ideias contrárias. Hoje, a escrita continua a evoluir e se adaptar às novas tecnologias e necessidades da sociedade. Com o advento da internet e das redes sociais, a escrita se tornou ainda mais acessível e democrática, permitindo que pessoas de todo o mundo se comuniquem e compartilhem ideias instantaneamente. Em resumo, a evolução da escrita é uma história rica e fascinante, que reflete a evolução da humanidade ao longo dos milênios. Desde suas origens humildes em tabuletas de argila até sua onipresença na era digital, a escrita continua a ser uma ferramenta essencial para a comunicação e a documentação, bem como um meio para preservar e difundir o conhecimento e a cultura. O que você achou desse vídeo? Dá uma curtida para fortalecer o canal, aproveite e se inscreva, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de deixar um comentário ou sugestão. Quem sabe vira um novo vídeo. E por falar em vídeo, nos vemos no próximo. Tchau!